Minha vida antes do diagnóstico foi complicada. Já fui excluído e prejudicado no trabalho, na faculdade, na escola. Meu casamento quase acaba e eu não sabia por que eu era como era. Tive que me adaptar para parecer mais normal e isso me gerou depressão, ansiedade, aspirações suicidas, entre outras coisas. Isso porque o mundo me fez acreditar que eu tinha um defeito. Meu nome é Alice, tenho 22 anos, sou autista, fui diagnosticada com 20 anos. Eu faço letras na faculdade, estou quase me formando. Eu gosto muito de jogar videogame e ver desenhos e ler quadrinhos. E sou criadora da página Menina Neurodiversa. Na infância, no início de tudo, lá naquelas idades em que ainda se é uma criança de colo, diria que eu era muito séria, calada, assim. Não suportava abraços, sempre que a pessoa vinha me abraçar eu me afastava. Comecei a ficar mais séria, assim, lá para 1 ano de idade, assim. Antes disso fui um bebê bem sorridente. Só resolvi buscar ajuda esse ano devido a alguns problemas que eu estava tendo no casamento, geralmente por alguns comportamentos que são típicos do autismo, né? Eu sou o Pedro, eu tenho 28 anos, tive o diagnóstico tardio em fevereiro desse ano, fevereiro de 2020, apesar de desconfiar desde 2016. Eu assisti a série Atypical, que é uma série que tem na Netflix. I'm a weirdo, that's what everyone says. Sometimes I don't know what people mean when they say things. I'm not a little kid anymore, I can do things. Sometimes I wish I was normal. Dude, nobody's normal. Então eu entendia muito bem o que ele estava passando e eu falei, meu Deus, eu sou autista. Na verdade, desde os 21 anos que eu procuro respostas. Então, eu li Carl Jung, Freud, diversas religiões, espiritismo, budismo, a própria Bíblia. Eu estava numa busca incessante, sempre por respostas. De noite ela pensava assim nas estrelas, existia a vida. Os sonhos que guardou já não lhe serviam mais. Então, meu nome é Poliana Sá, eu tenho 19 anos, sou autista, fui diagnosticada ali por volta dos meus 15, 16 anos. Eu era uma criança muito peculiar. Os meus pais, os meus parentes sempre falavam, né? Ah, a Poliana é diferente, ela age de uma maneira diferente e tudo, mas eles viam isso como uma característica à parte minha. Então eu tinha alguns comportamentos como não entender ironia, sarcasmo, essa questão da hipersensibilidade. As pessoas ficavam falando que eu era muito chorona, que eu fazia muita manha. A sua família já percebia que você era diferente das outras crianças? Acho que já, mas nunca chegaram a pensar que existia um motivo e que existiria algum diagnóstico sobre isso. Ele seria mais uma questão pessoal minha, talvez, um jeito meu. Por exemplo, eu tinha muitos tiques, meu pai chamava de cacuete. E nem tudo era tique. Tinha os stims, né? Mas eu não sabia que tinha esse nome, meus pais não sabiam que tinha esse nome, então chamavam tudo de cacuete. Eu tinha dificuldades em me relacionar com os pares da minha idade. Inclusive, eu sofri muito bullying por conta disso, né? Durante ali meu período de primeira infância, eu já cheguei a ser agredida fisicamente. E N situações, as pessoas me isolarem e não quererem falar comigo, tanto pelo fato de eu ser preta, quanto pelo fato de eu ser diferente. Não que isso seja tudo em virtude do autismo, né? Claro, eu sou autista, mas a minha personalidade não se restringe somente ao autismo.
mas eram algumas características bem marcantes, mas que eram passadas de uma maneira totalmente desapercebida. Até porque existe muito, né, dessa coisa do estereótipo do que seria um autista. Então, eles não viam em mim uma possibilidade de ser autista, porque para eles o único autista que existiria seria aquele nível 3, com mais restrições de fala e com algum déficit cognitivo, e eu não tinha isso. Eu aprendi a ler muito cedo, a falar muito cedo. Ah, essa criança é doida. Uma senhora falou pra minha mãe, isso eu tinha o quê? Uns 7 anos. Leva essa criança no psiquiatra, ele é doido, né? Então, por exemplo, eu entrava num ônibus, eu não queria que ninguém me tocasse, eu gritava, e hoje eu sei que é por conta de barulho. Eu tenho uma sobrecarga sensorial muito grande. Então, desde a infância, eu já apresentava todos os sinais, mas eu acho que em 1990 não se tinha um conhecimento que se tem hoje sobre autismo, né? Gostava de correr de um lado para o outro, correr em círculos, me jogar no chão. E aí foram ficando muito evidentes as características sensoriais, que desde bebê já tinha. Por exemplo, minha mãe não podia pôr enfeite no meu cabelo, por exemplo, que eu não deixava, não permitia que ela fizesse, eu tirava. Quando eu entrei na adolescência, eu tava numa outra escola, né? Eu sempre estudei em escola pública. E meio que a partir daí é que começou a surgir essa obrigação chamado padrão. Eu já até coloco entre aspas porque padrão não existe, né? As pessoas que criam padrão. E tinha esse padrão que eu tinha que gostar de funk, né? Porque quando eu entrei na escola, a primeira pergunta que eu escutei das pessoas: você gosta de funk? Eu, não gosto de funk. Aí é o que eu mais escutava: se você não gosta de funk, você não é minha amiga. Meu nome é Fernanda Beatriz Adaide Silva, tenho 23 anos. Fui diagnosticada autista vai fazer um ano, com 22 anos de idade. Sou atleta de Kung Fu há 4 anos. Eu tinha a ecopraxia e a ecolalia. Eu tinha muito isso. Eu achava o Naruto muito engraçado, então eu imitava os comportamentos do Naruto. Eu tinha mania de repetir frases de falas de alguns personagens que eu gostava, independente se era desenho, game, se era filme. E nós começamos a escrever uma história juntos, um livro. O nome do livro era Renegados. E toda a história se passava em torno de 2 irmãos que viviam um futuro pós-apocalíptico. Na minha adolescência eu fui vista como estranha, como louca, já fui vista como doente mental e também já me chamaram de demente. E as pessoas caçavam ela e queriam destruir ela porque ela era diferente. E toda a narrativa era em torno do irmão mais velho, o Jonas, proteger a irmã mais nova, a Sophie, e tentar mostrar pro mundo que o fato dela ser diferente das outras pessoas não era algo ruim. Meu nome é Lucas, eu tenho 23 anos, eu faço faculdade de psicologia, estou no 3º ano da faculdade. Eu tenho uma página no Instagram e no YouTube, e por conta disso eu acabei me tornando um ativista da causa do autismo, porque eu acho muito importante que os autistas tenham voz e eu tento mostrar isso para as pessoas. E eu tenho um bulldog francês, ele é um pouco doido, eu moro com meus pais e eu amo fazer desenhos, amo tocar instrumentos, amo cinema, muitas coisas. Olá, gente bonita, aqui quem fala é o tio Faso e ora bolas, eu sou autista. Sou nascido aqui em São Paulo, moro atualmente no interior, em Cotia, e aos 35 anos eu descobri que eu sou autista. Hoje, aos 37, estou, através da minha página e do meu site Se Eu Falar Não Sai Direito,
divulgando sobre a força do Steam e a causa que lhe compete. Sou formado em design, eu tenho uma empresa de brinquedos, de bonecos, o Marca Maria, sou casado, tenho um lindo filhinho de 2 anos, e quando minha mãe ficou grávida de mim, ela estranhou porque eu era uma criança que mexia muito pouco no útero dela. E ela perguntou pro médico, isso é normal? O médico só falou, o teu filho é preguiçoso. Então ok, né? Meu filho é preguiçoso, um beijo. E quando eu nasci, eu demorei muito para andar e falar. Eu fui falar e andar direito com quase 3 anos de idade. E minha mãe novamente me levou no médico porque estava estranho. Esse menino não anda e não fala, né? Só tinha aquele bebenês, ele não pronunciava muitas palavras. Ele falou, mãe, não se preocupa não, ele só é preguiçoso. Vale lembrar que eu nasci nos anos 80, né? Então... Eu não culpo, assim, ninguém da minha família, porque o autismo, ainda hoje, ele já não é tão conhecido. Em 1998, 99, que é na época ali da minha infância, era muito menos ainda. Eu só culpo os médicos mesmo, porque a minha mãe, desde pequenininho, ela me levava nos médicos, perguntava para alguns psicólogos, para os professores, e eles diziam que eu era apenas uma criança muito tímida, muito inteligente, quieta, mas que não era nada que necessitasse de um laudo médico, assim, coisa que o valha. Imagine uma ponte. Agora imagine que em cada lado dessa ponte existe uma esfera. Do lado esquerdo há uma esfera branca que representa nós, os autistas, e do lado direito há uma esfera vermelha que representa as pessoas que não são autistas. No meio dessa ponte existe uma estrela. Ela marca o ponto ideal, onde cada esfera deve chegar para compreender e respeitar as diferenças da outra, pois já que possuímos uma maneira diferente de ver e sentir o mundo, para que possamos compreender uns aos outros sem que apenas um dos lados se desgaste, nós temos que nos esforçar um pouco para chegarmos até o meio da ponte, lá na estrela. E isso seria o ideal, mas não é o que acontece. Na maioria das vezes, nós autistas somos forçados a atravessar a ponte toda, pois poucos são aqueles que buscam entender as nossas características. Dessa forma, se quisermos ser respeitados e incluídos, teremos que atravessar toda a ponte, independente do quão difícil e doloroso isso possa ser. Nós autistas não somos mais e nem menos, portanto, não é justo termos que viver uma vida toda em função de sermos algo que não somos. Não é justo termos que atravessar a ponte toda. Ambos os lados devem se esforçar para nós nos encontrarmos no meio da ponte. Isso é inclusão. Isso é aceitar e respeitar as diferenças. Quando eu começava a me envolver com outras pessoas é que ficava uma estranheza. Professor, falar em reunião, que eu não interagia muito com as outras crianças da sala, ou o oposto, que eu estava muito além de eu fazer coisas que os outros não faziam. Então, sei lá, por exemplo, copiar mapa de geografia só de olhar, né, sem usar vegetal. Eu tive que provar para a professora que eu estava fazendo isso, né, que ela achou que era uma Xerox. Eu falei, não, eu desenho olhando. Eu tive que provar para ela na hora, que eu estava desenhando e olhando. A estrutura de ensino do Brasil, ela precisa ser adaptada para crianças e adolescentes que não se encaixem ali no quesito neurotípico da coisa. As professoras sempre percebiam que eu era diferente, mas elas não achavam que era algo que merecesse assim uma pesquisa médica, sabe? Eu sempre fui, em alguns pontos assim, eu sempre fui um pouco à frente do restante da turma para fazer os desenhos. Quando eu estava hiperfocado em alguma coisa e essa coisa ia para dentro da escola, eu sempre me destacava muito. Eu tive professores que me ajudaram, mas tinha professores que, Eu acompanhei muitos casos de amigos meus que tinham déficit de atenção, hiperatividade ou dislexia, que assim como eu, se deparavam com algumas metodologias de ensino e não conseguiam fazer determinadas atividades porque a forma com que era proposta não favorecia a pessoa para conseguir realizar. E aí elas eram rechaçadas e diminuídas e chamadas de burras, tudo porque não era utilizada a metodologia de ensino adequada. O problema é que as pessoas complicam muito coisas que poderiam ser mais simples, né? No ensino médio eu tive 2 excelentes professoras que me ajudaram muito, que quebraram esse meu problema com abstração em português. E finalmente eu cheguei no terceiro colegial e no segundo sem ficar em recuperação em português. E tirando nota alta, porque finalmente entendi a regra do jogo. O problema são alguns professores que
nos traumatizaram. Na verdade, sempre na escola, inclusive, já falaram, procura um psicólogo para esse menino. Mas assim, eu não tive atraso de fala, não tive atraso cognitivo. Minhas notas na escola eram até acima da média. Então, eu era visto apenas como uma criança birrenta, mal educada, estressada, né? Mas ali eu tinha todas as dificuldades. Eu não conseguia interagir com outras crianças, eu não conseguia me comunicar direito. Até com família, com primos, esse tipo de coisa eu era muito afastado. No ensino médio foi péssimo. Eu tinha, eu passava os recreios sozinha, ou eu ia pro pátio e andava de um lado pro outro, ou andava em círculos, e às vezes surgia alguém para bloquear a minha passagem, de bobagem, sabe, para fazer os outros rirem. Isso me deixava triste, tinha uns grupinhos de amigos, eu não tinha nenhum. Tinha eventos de ensino médio no terceiro ano, tinha eventos, e eu não participei de nenhum, tinha vários eventos na escola dos alunos que iam se formar, eu só ficava de longe observando. Aí, como meio que no contexto escolar, né, da adolescência, eu comecei a me acostumar com a solidão, aí, o isolamento dos meus colegas da minha própria sala, o que aconteceu? Eu comecei a aceitar, né, que eu era uma pessoa estranha. Então, o que eu fazia, né, já que eu não conseguia me enturmar? Na hora do intervalo, principalmente, o que eu fazia? Eu ia para a biblioteca, eu ficava folheando livros, ou eu ficava lendo, ficava estudando o que foi dado na aula, em vez de ficar com aquela barulheira do pátio e ficar com gente que me achava estranha. Foi assim toda a minha vida. Uma dificuldade do autismo é a questão da comunicação e interação social. Então, realmente, você não consegue interagir, se comunicar com os grupos. Então, você acaba sendo excluído por ser quem você é. E você não sabe o que está acontecendo com você, né? Isso vai te causando uma série de problemas, depressão, ansiedade. E eu lembro que eu tinha vontade de arrancar o meu cérebro para ver se tem alguma coisa de errado com ele, sabe? Essa era a minha vontade, assim. E por isso foi uma fase bem complicada, a fase da adolescência. Eu achava que era um monstro. Eu acreditava que era um monstro, uma criatura. Eu não acreditava que era uma humana, assim, carne e osso. Em vez de eu me sentir diferente, eu me sentia estranha. E, na verdade, desde a minha infância ali, que eu me lembro dos 14 anos, eu sempre tive transtornos de ansiedade, estados depressivos e até aspirações suicidas. Por quê? Você não se enquadra na sociedade, você sabe que é diferente e você não sabe o que acontece. E tudo isso por não saber quem era. E ainda nesse tempo, você acaba criando uma série de máscaras sociais, porque você vê que quem você é não é aceito. Então você começa a criar uma persona que realmente não é você. Só que isso faz muito mal, né? Imagina você não podendo ser você. Todo mundo falando que o que você é estranho, é esquisito. Você não pode ser você mesmo. O mundo me fez crer que eu era estranho, que o meu jeito de ser era errado, que eu era esquisito por ser como eu era. Eu percebia que, eu tinha uns amigos e tudo mais, colegas de sala, só que no final era eu sozinho num quarto, ou jogando, ou escrevendo minhas histórias, criando personagens e essas coisas. E era principalmente na pré-adolescência e na adolescência, foi um período bem solitário, porque eu chegava da escola, ficava acho que até a hora de dormir no quarto criando coisas. E o que pesou mais mesmo foi na vida adulta, de eu perceber e ver, né, a inadequação que as pessoas tinham comigo por eu ser diferente, né, sei lá, não me chamaram pra sair, nunca me chamaram pra, sei lá, viajar junto, sair. Eu sempre era o cara legal pra estar perto e falar coisa de trabalho de faculdade. Mas não tinha falar, vamos lá em casa, fazer tal coisa, nunca tive isso, né? E até que as minhas ex-namoradas, eu só fui, por exemplo, ter uma pessoa que falasse, olha, eu estou com saudades de você, né? Muito recentemente.
que foi com a minha esposa e depois com a minha melhor amiga. Então, tirando minha esposa, minha melhor amiga e ciclo familiar, eu pude assumir por meses que ninguém ligava, né? Então foi assim, foi bem solitário. Com certeza. Eu acredito que a minha depressão, ela veio em função disso, sabe? Eu não me senti compreendida e eu simplesmente tinha perdido a fé, sabe? Eu pensava que não existiam pessoas que nem eu e que realmente não fazia sentido nenhum e que eu era errada em toda aquela situação e que eu nunca ia conseguir conversar com alguém sobre isso. Teve um acontecimento bem ruim na faculdade que culminou, somado a muitas coisas que estavam me fazendo sofrer há muitos anos, me levou a tentar suicídio pela primeira vez. E aí foi uma tristeza muito grande para mim. E aí depois acabei tentando outras vezes nos outros períodos também. Não conseguia que ninguém percebesse que eu precisava de ajuda. Eu não conseguia fazer ninguém perceber isso e dizer para mim o que eu mais precisava ouvir, que era: puxa, você está passando por um momento difícil, eu estou vendo isso. Você não está sozinha, vamos procurar ajuda juntos. E vai passar. E era isso que eu precisava ouvir. E na vida adulta eu fiquei muito encafifado com isso, né? A ponto de falei, pô, então não faço falta no mundo? Posso morrer. E eu tinha esse pensamento diariamente, por quase 10 anos. Eu não entendia que diabo acontecia comigo. Tinha uma peça faltando, sabe? Eu não entendi, parecia que eu estava lutando contra um inimigo invisível. E não fazia o menor sentido. Eu falei, gente, eu luto e não ganho nunca avanço. Que diabos é isso? Aí foi quando veio a hipótese do autismo e falou, ok, isso explica muita coisa. Eu não quero morrer, eu quero entender. E foi aí que mudou tudo. Exatamente. Então, como eu te falei, era visto como uma pessoa irritada, estressada, e às vezes não era nada disso, né? Porém, a gente, quando está nesse estado, não tinha forças para buscar ajuda. Então, nunca tive um acompanhamento terapêutico, psiquiátrico, mesmo precisando. Tinha uma série de frustrações ali por trás, que às vezes nem imaginava que poderia ser autismo. Eu indaguei, assim, em 3, 4 profissionais. E tem um que até é visto como um especialista na área do autismo. E aí eu questionei pra ele, eu falei que eu me identificava com algumas coisas, porque essa suspeita da própria pessoa é muito importante, né, pra se chegar até o diagnóstico. E ele me disse que não, porque eu falava. O autista não fala. Às vezes você vai num médico que se diz especialista em autismo, e a pessoa fala, não, você fala, você não pode ser autista. Você fez uma faculdade, você não pode ser autista. Então, é super comum a gente escutar esse tipo de coisas, né? No início, levantou-se a possibilidade de eu ser bipolar, mas conforme meu médico foi me acompanhando, ele percebeu que não era bipolaridade, que era transtorno do espectro autista. O que acontecia é que, quando eu estava na minha sala, né, no meu ambiente escolar, eu me deparava com algumas situações de muita agitação e eu ficava muito mal, muito mal. E depois eu fui descobrir que era a questão da sobrecarga sensorial, né? Então eu ficava muito brava, eu ficava muito agitada, ou muito triste, ou em algumas situações, quando eu falava de algo que eu gostava muito, os meus hiperfocos, eu ficava extremamente animada. E quando eu fico animada tem essa coisa de ficar mexendo com as mãos e ficar indo de um lado pro outro. E associaram isso com bipolaridade, mas não era. E uma outra psiquiatra, onde eu também questionei sobre uma possibilidade, ela disse que não, porque, por exemplo, eu gostava de música e sabia tocar alguns instrumentos. E ela disse que autista só gosta, mas não consegue fazer nada. E como eu não tinha uma compreensão, como eu tenho hoje, do que realmente é ser autista, eu acatava essas opiniões dos profissionais, né? Então, eu eliminei a hipótese de fazer parte do espectro, porque se eu sabia tocar violão, eu não poderia ser autista. Com 16 anos, eu fui à psiquiatra pela primeira vez, e era particular, pelo plano, e as consultas não eram boas, eram muito rápidas por causa dessa questão de plano. Então, ela não me deu nenhum diagnóstico, não tentava investigar a fundo, e eu comecei a fazer terapia, através do encaminhamento dela. E eu também quase não falava nada na consulta, por exemplo. E o pior é que ela acho que ela não estava preparada para isso.
Então ela me fazia me sentir mal por não conseguir falar com ela. Sendo que era o que eu mais queria fazer, mas eu não conseguia. Sendo que não é para ser assim a terapia. Essa questão, assim, de proporção de 4:1 não é verdade. O que acontece é que as mulheres autistas não sabem que são autistas ou recebem diagnóstico de depressão, bipolaridade, síndrome da ansiedade generalizada, quando na verdade não é. O que aconteceu é que o transtorno do espectro autista, conforme ele foi sendo descrito e estudado, ele foi sendo feito conforme um molde existente nos comportamentos masculinos. E não se foi estudando que o autismo ele também poderia acontecer em mulheres de uma maneira diferente, não necessariamente como o padrão clássico que era conhecido. Você querendo falar que você é autista é só a pessoa que tem comprometimento de fala, déficit cognitivo, tem as estereotipias mais marcantes, né, entre aspas. A psiquiatra e a assistente social me indagaram porque eu queria saber tanto se eu era autista, né? Qual que era a importância disso pra mim? Aí eu falei que eu queria saber porque eu não queria morrer, né? Porque aquilo estava me dando um sentido pra minha vida e eu queria confirmar se era ou não. E nisso eu comecei a chorar bastante, aí entrei em crise. Aí acabou a sessão, eu fiquei chorando mais um tempo lá, até que chegou alguém e falou que eu tinha que ir embora, aí eu fui embora. Eu tava muito nervoso com tudo que tinha acontecido. Aí eu falei, não vou conseguir pegar, não vou pegar ônibus não, senão eu vou brigar com alguém, eu vou a pé, do CAPES até a casa. Aí no meio do caminho eu comecei a ficar me sentindo mal, aí eu sentei num ponto de ônibus, e aí eu falei com a minha esposa onde eu tava, que eu tava vendo que eu tava entrando em crise, e eu simplesmente meio que desativei no ponto de ônibus, sentado. Eu via as coisas acontecendo, tipo assim, eu via que passava carro, eu via que tinha gente perto, mas eu parecia que eu tava ausente, eu tava olhando pro infinito. Aí chegou minha esposa com meu sogro, me pegaram e me levaram pra casa. Muitas pessoas que vivem em locais vulneráveis e vivem em situações de vulnerabilidade muito grande, o Estado não fornece auxílio nenhum na área da saúde, e quem dirá na área de saúde mental. Eu resolvi buscar o diagnóstico devido a problemas no casamento. Por quê? Eu tenho uma sensibilidade auditiva muito grande, então muito barulho me sobrecarrega. E eu chegava em casa já esgotado. E não conseguia interagir com minha esposa porque realmente eu estava muito cansado. E mesmo com as dificuldades que eu tinha, consegui ir tocando ali, mesmo com todas as dificuldades, né? Só que quando eu casei começou a ter todos esses problemas. Eu falei, não, eu vou buscar um diagnóstico agora, para começar a ter um entendimento sobre isso, que não é uma frescura ou um traço de personalidade. Realmente existe uma condição ali atrás, né? Mas aí, por sorte, eu fui parar na 100ª neurologista aqui da minha cidade, eu acho que eu passei por todos. E daí ela começou a entender, ela pediu vários e vários exames. Eu fiquei até uma época internado, e a coisa estava piorando, e eu estava tendo crise atrás de crise, e ninguém descobriu o que era. E depois que ela eliminou todas essas hipóteses, assim, ela teve um lapso, assim, de me indicar para um psiquiatra que era especialista na área do autismo, né? E daí, as primeiras consultas, ele me diagnosticou com depressão, e aí, juntos, esse psiquiatra meu atual e essa minha neurologista, que eu ainda trato com ela, eles chegaram ao diagnóstico de autismo. Depois do diagnóstico, o que aconteceu? Eu tive a grande resposta da minha vida e explicou quem eu sou e por que eu sou como sou. Eu sou autista, sou diferente, mas está tudo bem ser diferente. Diferente, não menos. Bom, me deu alívio. Me deu um alívio porque depois que ele concluiu que eu sou autista, eu parei para pensar. Aí eu lembrei de todas essas coisas que eu sofri e eu cheguei numa conclusão. O problema nunca fui eu. O problema foi os outros. Mas eles me deram muitos danos. Eles me deram muitos danos morais, emocionais, mentais. Sim. E é interessante que a gente diz que o diagnóstico, muitos dizem pelo menos, que o diagnóstico é libertador porque a gente passa a compreender, a se compreender melhor, né? Mas as dificuldades continuam.
não somem depois do diagnóstico, mas o sentido de você compreender o porquê que você tem essas reações, o porquê dos seus comportamentos, e saber que não há nada de errado com você, que é só uma outra forma de se sentir, é uma condição diversa, isso assim, muda completamente tudo, pelo menos pra mim. Eu sou muito melhor assim depois do diagnóstico. Parei de imitar as outras pessoas, eu parei de suprimir as minhas estereotipias e eu me libertei, assim. Eu praticamente deixei de me importar com aquilo que as pessoas iriam pensar com que eu fizesse ou deixasse de fazer. Hoje, por exemplo, se eu chegar em casa esgotado por conta do dia, de sobrecarga sensorial, a minha esposa vai entender. Ou às vezes eu passo o fim de semana quietinho porque eu preciso me recuperar, vamos dizer assim, me recarregar, então hoje ela entende. Não só ela, né, as pessoas em volta também. Eu fiquei com vergonha, porque eu teria que falar para as pessoas e as pessoas, elas às vezes não são, não veem com bons olhos, com os bons olhos esse diagnóstico, tem muito estigma, eu fiquei envergonhada das pessoas terem que saber o que isso iria mudar na minha vida, se as pessoas iam me ver diferente, muito medo disso. Antes de 2020, 2019, eu tinha uma dificuldade muito grande em falar para as pessoas que eu era autista, abordar esse assunto e tratar como algo que necessita de visibilidade de pessoas que representem a causa, né? Então eu ficava mais escondida, mais na minha. Se alguém perguntava, eu falava, mas eu não chegava, né? Criava uma rede social, que nem eu fiz agora, para falar sobre. Na verdade, assim, não. Quando eu buscava o diagnóstico, eu estava completamente perdido. Não sabia por onde começar, por quem começar. Então, teve muito autista que tem página no YouTube, no Facebook, no Instagram, que me deram muita ajuda. E me indicaram ali os caminhos das pedras, né? Porque é muito angustiante quando você está nesse período, você não sabe o que acontece com você. Então, eu resolvi dar um retorno para as pessoas, criando minha página lá hoje no Instagram. Você se casou, você se formou, você consegue fazer todas essas adaptações na sua vida. Isso significa que você já não precisa mais de suporte? Significa que você saiu do espectro? Não! Não, eu ainda sou autista. Nasci, tô vivendo e vou morrer autista. Eu vou morrer assim. Tem todo o nível de suporte, né? O autista nasce autista e morre autista. Porque a gente aprende a lidar com as dificuldades. E acaba sendo uma visão capacitista, né? Que é aquele preconceito com as pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Porque elas veem o autista como uma pessoa incapaz, uma pessoa que não pode ter qualidade de vida. E daí quando um autista como eu, não que eu não tenha dificuldades, não que eu não tenha momentos extremamente difíceis para mim ainda, mas que atinge uma boa qualidade de vida, que consegue ser bem sucedido nas suas propostas, assim, né, fazer faculdade, fazer estágio e tudo, aí as pessoas dizem que a gente saiu do espectro, a gente deixou de ser autista. Ninguém deixa de ser autista, ninguém passa a ser autista. O que é o autismo? Os manuais colocam ali, é um transtorno neurobiológico, ou seja, ela altera a estrutura neural do indivíduo, cérebro diferente, e isso prejudica a capacidade do indivíduo se comunicar e interagir socialmente, e também o indivíduo apresenta padrões de comportamentos, interesses e atividades restritos, estereotipados e repetitivos, né? Inclusive, você falou isso agora. Uns tempos atrás eu recebi esse comentário, né? Em um dos meus vídeos que eu havia postado nas minhas redes sociais, comentaram assim: ué, mas como assim? Você, mulher negra, autista? Eu pensava que autismo só acometia pessoas brancas. Isso aí não tá um pouco diferente? E não é assim que funciona, né? Você como mulher autista, negra, que preconceito você sente primeiro? O fato de eu ser preta. Isso é a primeira coisa. Primeiro eles me enxergam como uma pessoa preta, aí depois eles me enxergam como uma mulher, e eles juntam essas duas coisas e percebem que eu sou diferente.
Então fazem aquele combo ali do que não deveria existir, daquilo que não deveria ser representado, e rola toda aquela questão da exclusão. Você acha que esses autistas nível 1, eles representam também aqueles nível 2 e 3 nas suas falas? Não. Não representam. A minha melhor amiga é autista nível 2. E com ela, muitas coisas que eu pensava se confirmaram e outras milhares que eu não sabia, eu aprendi. Tem muita diferença entre nós. E é preciso que a gente dê voz para essas pessoas. Porque eu não posso falar para um autista grau 2. Eu não posso falar para um autista grau 1. Grau 1 não, desculpa. Grau 3. Eles precisam de falar o que eles sentem. Porque o mundo deles, assim como o meu, é diferente. O deles também é. Eles precisam ter voz. Mas eu acredito que sim, porque, pelo que eu observo, tem autistas severos que não são verbais. Eu só conheço um autista que é verbal, que é severo, que ele é comunicativo e se apresenta muito bem nas redes sociais. Mas tem outros severos que não são comunicativos. Então, com a ajuda dele e da gente, que é de grau leve, assim a gente representa os outros graus. Sim, com certeza. São muitas características semelhantes, né? Só que, porém, a gente consegue se comunicar, se expressar, e a gente consegue também gerar uma forma de conscientização maior, né? Porque ainda existe muito preconceito contra o autismo. Então, algo que eu sinto muito é que nós, né, os autistas leves, coloca aí o nível 1, nível 2, né, que são os que ocupam mais as redes sociais, nós temos muito dessa coisa de dizer que o autismo não é só o autismo nível 3. Mas quando nós fazemos isso, nós esquecemos de dizer que também existe o autismo nível 3. Então, boa parte do conteúdo que é produzido engloba situações ali que envolvem as pessoas autistas, mas muitas vezes esquecem de englobar todas as pessoas autistas. Mas realmente, é uma observação assim que eu faço, uma autocrítica, inclusive para mim, que nós precisamos trazer essa questão da representatividade da comunidade autista, mas falando também de todas as partes que a compõem, e não somente dos autistas nível 1 e nível 2. É uma ótima pergunta isso. É algo que eu estava refletindo esses dias. Mesmo eu, que sou um autista nível 1 de suporte e um autista que precisa de muito suporte, temos várias e várias diferenças, somos pessoas completamente distintas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos várias semelhanças. Então, algumas coisas que eu sinto, esse autista também sente, e como eu consigo verbalizar essa dificuldade, acaba ajudando ele também. Não só eu, mas outros autistas. E tem autistas que não são verbais, que não falam, né, não se comunicam da maneira padrão, assim, com a voz e tudo. Mas eles escrevem, eles não quer dizer que a pessoa tem alguma deficiência cognitiva apenas por não falar, né? Então, eu acho que tem uma representatividade menor por conta da dificuldade deles, mas eu acho muito melhor que seja o autista dito como leve, falando sobre autismo, do que um neurotípico falando como é ser autista. Não é que o neurotípico não pode falar sobre autismo, ele só não pode falar como é ser autista. Olha, eu acho que muitas coisas são parecidas, se relacionam, já que os critérios diagnósticos hoje em dia, né, são os mesmos para todos, você pode variar na questão do suporte, mas eu acho que nenhum de nós, por exemplo, que fala, poderia supor como é a experiência de alguém que não fala, por exemplo. Mesmo que uma pessoa fale, ela pode precisar de uma quantidade boa de suporte. Mesmo que uma pessoa não fale, ela pode ser capaz de, por exemplo, andar de bicicleta sem rodinhas. Eu já conheço autistas que não falam e andam de bicicleta sem rodinhas. E assim como eu conheço autistas que não falam, mas não conseguem. E essas mesmas pessoas estão no mesmo nível de suporte, sendo que nessa área de andar de bicicleta já é claro que os níveis de suporte são opostos. Então, acho difícil querer classificar todo o funcionamento de uma pessoa com uma base tão simples, até porque a descrição do que é cada nível de suporte é muito simplista, não entra em detalhes, e acho que precisava ser algo mais detalhado, muito mais detalhado. O espectro autista é visto pelas pessoas como uma gradação que vai de severo a leve, ou do mais autista ao menos autista. Mas não é bem assim.
Na verdade, cada pessoa apresenta características mais ou menos intensas dependendo do aspecto em questão. Um autista pode precisar de muito suporte para se comunicar, mas apresentar pouca dificuldade motora, por exemplo, e ainda pode ter ou não outra condição associada. Então eu tive algumas adaptações, me foi permitido utilizar abafadores dentro de sala de aula, trabalhos em grupo, me foi permitido sempre fazer os mesmos trabalhos com as mesmas pessoas que eu já conheço, para que eu me sinta mais à vontade. E quando existe a possibilidade também, eu faço trabalhos sozinha, eu me sinto mais confortável. E também foi autorizado eu sair da sala quando eu tô em crise, sem precisar pedir autorização pro professor. Eu não me considero nem perto de ser uma pessoa independente, assim. Então eu preciso muito da ajuda da minha mãe ainda. Eu tenho problemas com o horário, das questões da função executiva, né, de cumprir com algumas coisas. Eu tenho dificuldade para chegar nos lugares, a minha questão geoespacial é horrível, então eu preciso que as pessoas me levem. Eu ainda tenho crises e daí eu vou precisar ficar descansando por 2 até 3 dias e precisar da ajuda das pessoas depois dessas crises. Então eu preciso de bastante suporte ainda. As pessoas acabam confundindo, né, achando que eu sou pouco autista porque eu tenho uma comunicação fluida. Pouco tempo atrás eu consegui pela primeira vez fazer um coque alto no meu cabelo, por exemplo. E na rua eu só vou aos mesmos lugares de sempre. Se é para ir em um lugar novo, minha mãe tem que ir comigo. Às vezes eu tenho que olhar no mapa. Já aconteceu de eu desenhar um mapa e ir seguindo. Já aconteceu de eu me perder. Já aconteceu de gente querer me enganar. Já teve assédio. Tem horas que, meus pais, minha mãe, minha irmã, meu pai, minha mãe estão lá e eu também. Mas do nada, sei lá, parece que eu levanto e fico no meu quarto, no meu canto. Porque às vezes tem horas que eu quero ficar sozinha. E às vezes acho que assim, mesmo que eu quero ter um tempo só pra mim, fica chato porque é legal às vezes também ficar com a família. E também nessa questão do suporte social, é manter uma conversa. Porque tem horas que eu tento conversar com a minha família, quando eu tô tentando conversar, e tem horas que a conversa morre. Tipo, a conversa não tem início, meio e fim. A conversa sempre tem um início, um meio, e no meio morreu. Por mais que eu adore meu filho e tudo mais, tem coisa que realmente eu não consigo fazer de forma automática. Então, muita coisa com ele, eu preciso que alguém faça antes para eu entender o protocolo, para eu poder aplicar. Como é que brinca de carrinho com um bebê de 1 ano? Eu não sabia. Então eu tive que ver o avô dele brincando. Falei, é assim que brinca. Tá. Então eu entendi. Assim que brinca, eu passo a imitar. Por exemplo, eu posso ter uma crise por causa de ruídos, de barulhos. Às vezes de ficar 3 dias com enxaqueca. Ou ter um colapso nervoso. Então, veja bem, às vezes eu uso uma fila preferencial e eu quero poder demorar 1 hora, eu demoro 20. Me evita um estresse, uma sobrecarga. Agora, se eu estou no mercado e preciso comprar alguma coisa e eu vejo gente no corredor, a minha primeira reação é, eu tenho que ir para um corredor que não tem ninguém. E eu faço isso. Porque eu não quero passar perto de pessoas. Porque me dá um meio desespero, assim, de sem querer ter que interagir e tudo mais, e não saber como lidar. Eu uso o computador sem nenhum problema, então eu não preciso de suporte para isso. Mas para ir ao mercado eu preciso. Eu já tentei sozinha e não é uma experiência legal. Minha mãe tem que fazer uma lista exata para mim, explicar direitinho exatamente a marca que ela quer, o que ela quer. Se eu não acho, eu já fico ansiosa, me desespero, eu ligo para ela. Aí, às vezes, tem que pedir informação para algum funcionário, não consigo. E aí já aconteceu de eu ficar parada por vários minutos sem saber o que fazer. E os estímulos lá são ruins para mim. Aí, quando eu voltei depois, eu não consegui fazer mais nada no dia. Então, e lugares que eu evito totalmente, supermercado, sabe? Supermercados grandes eu não vou. Eu lembro que antes de eu ser diagnosticada, eu tentava observar as outras pessoas da minha idade, as outras meninas principalmente, e estudar os comportamentos delas, para que eu fizesse tudo igual e me passasse como uma pessoa normal, entre aspas.
E eu reprimia muito as minhas estereotipias, porque as pessoas brigavam quando eu ficava fazendo os meus movimentos pendulares. E depois que eu recebi o meu diagnóstico, eu percebi que eu não precisava reprimir essas coisas. Que inclusive era errado incentivar pessoas como eu a reprimir os nossos comportamentos, sabe? Era nocivo. Aquilo só me trazia crise. Eu passei a entender que eu era apenas diferente e que tá tudo bem nisso, e eu tenho orgulho de ser diferente, assim. Eu acho que ser normal deve ser muito chato. Aí meu ex falou assim, eu vou te ajudar a socializar e vou te ajudar a ser mais comunicativa. Aí o que aconteceu? Ele me ensinou, né, como ser mais comunicativa e como ser mais social. Mas a forma que ele me ensinou, eu não me senti bem. Porque a forma que ele me ensinou, eu me senti bloqueada. E também ele me deu meio que os 4 passos de saber ser comunicativa e social. Como, por exemplo, 1. Aprenda a ouvir mais. 2. Interpreta o que eles estão falando. 3. Pensa o que você vai falar ou agir. 4. Falar ou agir. As pessoas precisam nos tratar como seres humanos que nós somos. Elas acham que autista é um coitadinho. Somos criancinhas eternas, sendo que a gente só somos pessoas com uma deficiência que não tem cura, que ela é nosso cérebro, não tem como mudar. Nós não somos exóticos, nós não somos anjos, nós não somos seres, pessoas especiais. Nós somos seres humanos, assim como os outros neurotípicos. Que autistas não são seres à parte da sociedade, tem emoções complexas e emoções e pensamentos complexos como qualquer outra pessoa. Em vez de me ver como estranha, me ver como diferente. Porque a palavra estranha, pelo que eu entendo, é sendo preconceituoso. E o capacitismo diminui a gente. Tem gente que faz capacitismo sem perceber e sem intenção de eu diminuir a pessoa. E tem alguns que faz por querer mesmo. Mesmo com essas dificuldades, e eu estou capaz de conseguir fazer as coisas e não só por conta do meu autismo, mas por conta do que eu sou, assim, sabe? Eu sou muito mais do que apenas autista. Por exemplo, a pessoa recebe de nível 3, já vai ser vista como incapaz, é uma criança eterna, mesmo que tenha 30 anos. Vão falar com a vozinha de criança, vão achar que é um bebê gigante, vão achar que pensa como uma criança, não vão achar que tem pensamentos complexos dentro daquela cabeça, sendo que tem, e é frustrante, com certeza deve ser frustrante não poder expressar nada disso. Por isso é importante arrumar uma forma da pessoa se expressar, mesmo que não seja com a fala. Como é que você trata um autista grau 2 ou grau 3 como um coitadinho se você que fala, ele não entende, né? Se você nunca parou para tentar buscar formas dessa pessoa de se comunicar? O que eu queria hoje, que eu desejo muito, é que os autistas do futuro vivam num mundo melhor do que eu vivo hoje, que tenha mais acessibilidade, mais informação, mais inclusão social. Diminuir a dificuldade de autonomia da pessoa com adaptações. É para isso que devem ser as terapias, para a pessoa ter mais autonomia e conseguir se comunicar, seja relatar o que ela quiser, o que ela pensar, os seus sentimentos, suas ideias. Não é só falar quero ir ao banheiro. Isso é muito importante, é claro, mas as pessoas esquecem que o ser humano tem um diferencial, que é falar de ideias, de sonhos, pensamentos, e a pessoa tem o direito de poder expressar isso. Então, quando pararem de nos tratar como produto para cura, nos dar meios de a gente conseguir se emancipar, de conseguir se comunicar e de ter nossa independência de acordo com a nossa capacidade, eu acho que vai ficar muito mais legal. Então não é difícil, só nos enxergue de uma maneira normal e tente nos compreender como um semelhante, e não como o anjinho azul que precisa ser colocado num pedestal porque é muito frágil. E eu tive uma grande sorte de passar por esse profissional que tinha um bom conhecimento, não me via como a autista que tem os comportamentos tais, me via como a Alice,
aquela alma humana que precisava ser tocada. E inclusive tem algumas terapias, pseudoterapias, vamos dizer assim, que quer deixar o autista menos autista. Então, por exemplo, eu escutei um relato de uma mãe que foi numa terapia e a criança não olhava nos olhos, a terapeuta segurava a cabeça da criança para ela olhar nos olhos. Ela começava a fazer as estereotipias dela, como chacoalhar as mãos ou alguma coisa. Ela ia lá e segurava as mãos. Então, o que fazia? Olha, você não pode ser autista, você tem que mais parecer aqui com neurotípico. Não façam piadas com as minhas estereotipias, já aconteceu muito, então isso vale para outros autistas também. Por favor, não façam piadas sobre estereotipias, não peçam pra gente parar. Fala o que você sente quando você tá fazendo. É muito bom, é como se eu tivesse conseguindo transbordar o sentimento de felicidade que eu tenho dentro de mim para as extremidades do meu corpo. É como se dentro de mim, no meu centro, tivesse um núcleo de energia. E os meus membros servissem como correntes para passar essa energia. E quando eu mexo as extremidades do meu corpo, os meus pés e as minhas mãos, essa energia vai fluindo. E eu consigo dissipar ela pro ambiente. E é sensacional, é magnífico. E é porque é gostoso. Então quando você tá fazendo steam, é como se eu estivesse colocando a mão para fora do carro, assim, passando a mão no vento, sabe? Então eu fico... Deixa me levar. É gostoso. Dá uma sensação de relaxamento no corpo. Nem sempre eu percebo o que eu tô fazendo. Acontece automaticamente. O que eu gostava muito na infância era de ficar batendo com as costas na parede, assim, várias vezes. Eu ria, ficava feliz, aquilo me dava alegria. Na verdade, são movimentos autorregulatórios, né? Então, às vezes você tá por exemplo, eu tô no supermercado, um lugar barulhento, então essas coisas que eu faço me ajudam a direcionar o foco ali para minha estereotipia e evitar que eu tenha uma crise, que eu surte ali, né? Então jamais deve ser tentar tirar deles isso, né? Os estímulos, eles têm que ser respeitados. Porque sem estereotipia e sem o hiperfoco, vai dificultar o desenvolvimento da pessoa. Eu faço quando eu tô feliz, eu faço quando eu tô triste, eu faço quando eu tô irritada. Eu uso o estímulo não só para me autorregular, mas eu também uso o meu estímulo para me expressar, para me representar e também me expressar. É que tem muitos profissionais que acham que o correto é tirar essas características do autismo, né? Então, nem todas as estereotipias são ruins. Então, tem algumas que servem para nos ajudar. Se você tirar ela do autista e obrigar ele a não fazê-las mais, ele vai só piorar, ao invés de... Ele vai ser uma pessoa mais dentro do padrão normal, por não ter esse comportamento, mas ele vai ser uma pessoa mais infeliz ao mesmo tempo. Pra mim, é parecido com um bolero de Ravel, sabe? É uma coisa repetitiva e reconfortante. Ué, tá escuro. Ai, caramba, tem que tirar a tampa. Meu cachorro acabou de latir, calma aí. Eu acho que agora ele se acalmou. Falou que não. Não. Mas eu vou dar uma bronca nele, não. Beleza, calma aí. Não consegui. Calma aí. Você quer que eu pare por conta do outro cachorro? Tá legal, tem que ser assim de lado, né? Opa, pera aí que eu bloqueei o celular. Acabou apertando o botão errado. Ih, eu tô com o celular de lado. É um boi isso daqui. Ela pesa quase 8 quilos essa gata. Tem algum roteiro assim pra que eu possa... Aí quando entra o GPU já tá estourado. E peraí que uma pessoa falou comigo agora. É o WhatsApp, esqueci o WhatsApp da empresa aberta. Você saiu do espectro? Saí. Saiu, voltei. Pegou uma voltinha. Naquelas épocas, as máquinas bem antigas, né? Quando a pessoa falava, olha o passarinho, diga X, as minhas fotos eram sempre assim. Um local que eu tenho que ir. E aqui acabou o armazenamento do meu celular. Só dar umas palmas para garantir a sincronização, tá? Desculpa, eu não sabia. Era pra eu bater junto também ou não? Não precisa. Ah, ok. Perdão. É divertido.
Às vezes não, mas é divertido. Ai. Depois eu fui descobrir. A minha mãe entrou aqui, perdão. Tudo bem. Na minha mão. Chega aqui, ó. Minha mão. O vídeo vai sair balançado ou não? Vai. Nós estamos por aí e vamos dominar a sociedade com os nossos superpoderes autísticos. Então, neurotípicos, tomem cuidado, tá? A gente tá chegando.